Hoje eu vim contar a tua história, você que tá me ouvindo. Chegou nesse vídeo aí, seja muito bem-vindo. Agradeço a todo mundo que tá co-criando esses espaços de leitura comigo. Quanto mais vocês interagem, mais vêm as mensagens aqui com clareza. Com clareza. Uma carta de muita clareza aparecendo aqui no corte. Mas, sério, gente, muito obrigada de coração, vocês são maravilhosos. Eu espero estar podendo ajudar aí vocês cada vez mais com essa ferramenta. Que, pelo visto, a gente gosta muito, né? Tarozinho aqui conquistando os nossos corações, falando diretamente com a gente. Então, assim, eu quero saber sobre a tua história. O que você quer me dizer sobre o que você passou ou sobre o teu momento? E aí lembra de só pegar mensagens que forem pra você, tá? Se não ressoar, tenta algum dos outros vídeos do canal. Eu acabei de soltar 2 parecidos com esse formato aqui da tua história. Então, se essa não for a tua leitura, pode ser que alguma daquelas 2 seja. Se não, tem também os signos aí pra tu olhar. Então, vamos lá. Carta da Temperança, dando as caras aqui, falando sobre equilíbrio, também sinalizando o signo de Sagitário para alguns. Mas eu quero saber aqui o que vocês querem me contar sobre a história de vocês. Bom, não tá enquadrado, porque enfim, não tem como também. Essa carta caiu em cima de mim, assim, me segurando, assim. Então parece que vocês estão sendo segurados, assim, vocês estão tentando seguir em frente, porque o 6 de espadas é uma carta de movimento progressivo, né? Eu saio de onde eu tô, eu sigo em frente, meio assim. Mas ela cai invertida aqui na minha mesa. E ela cai bem em cima de mim, me segurando, assim, né? Me conta. Para alguns de vocês me dizem que tem uma situação que vocês ainda querem investir, que vocês não sabem se acabou ou não. A gente tem aqui um As de Ouros e um 10 de Espadas, marcando um início aqui, realmente falando sobre um investimento. E o 10 de Espadas está me dando uma sensação de situação que acabou mesmo, assim, uma porta que se fechou, às vezes uma oportunidade que não é mais possível, às vezes uma pessoa que se foi da sua vida, pode ter sido uma despedida física, né, a nível de você vai pra lá, eu vou pra cá, a gente segue caminhos diferentes, ou pode ter sido uma despedida de desencarne, né, essa pessoa pode ter saído desse plano, mas enfim, de qualquer forma, a gente tem aqui uma porta, você me fala, tem uma porta que está sinalizando ter sido fechada, e eu tenho aqui junto com ela um novo investimento. Me fala mais então sobre isso. O que vocês estão vendo com clareza aqui? Para alguns, vocês me dizem assim, essa situação só se transformou mesmo. Eu consigo ver que isso daqui se transformou. Eu consigo ver que essa relação já não é, ou essa situação, essa oportunidade já não é o que era. E isso está se transformando, mas não necessariamente cancela a existência disso na minha vida. A gente tem o 4 de paus e o pajem de paus falando realmente sobre um reacender aqui, alguma coisa. Ou seja, eu não tô sentindo essa sensação de estar tudo perdido e nunca mais essa pessoa. Ou se for, né, uma situação de desencarne, eu vejo essa relação continuando apesar da distância dimensional, ou seja, né, o que te impede de falar com o espírito dessa pessoa, né? Não necessariamente agora, mas quando você e essa pessoa estiver pronto, né?
Não é... Isso daqui não é também uma forma de te apressar, nem nada disso. Mas a gente tá aqui reconhecendo que tem uma porta que se fechou, mas algumas que estão bem vivas, assim, bem abertas ainda. O que mais que vocês querem falar sobre essa situação? Aqui, para alguns, a gente tem realmente o contato mais intenso com a mediunidade. Então, se for uma distância, por exemplo, de uma pessoa com quem você não fala mais, provavelmente vocês podem estar pensando muito nessa pessoa, essa pessoa pensa muito em vocês, e aí rola uma comunicação energética aqui, que a gente tem 2 cartas de comunicação, na verdade agora 3, pensando com essa daqui. É comunicação mesmo, assim, de energia que vai e vem. Uma coisa que às vezes eu penso de um jeito hoje, amanhã eu tô pensando de um jeito diferente, porque senti uma coisa diferente e a pessoa lá, enfim. Conexão com a tua sensibilidade, né? E aí, através da minha sensibilidade, eu consigo encontrar as formas de fazer isso daqui funcionar. De fazer isso daqui me trazer mais entusiasmo, mais paz, mais clareza. O que mais? Gente do céu, a gente tem 3 páginas. Aqui a gente pode estar falando sobre situações que envolvem crianças. Não precisa, mas a gente tem muita energia de comunicação ou troca na mesa. Todos os páginas, eles têm essa coisa de tipo, nossa, quando vai ser a minha vez de colocar aqui, sabe? De contribuir com o mundo, de contribuir com essa situação. Então é como se fosse uma energia que espera para poder ser plantada. E aí eu tô vendo bem essas 2 juntas assim, né? Como se você estivesse esperando o momento certo para fazer isso desenvolver. O que mais? É um pouco conflitante aqui. Por quê? Entendi. Porque para alguns fica muito propício da gente olhar para trás e falar, meu Deus, essa foi a pior situação que aconteceu na minha vida. Isso foi muita, muita dor, né? Então, assim, por mais que você não esteja contando essa história dessa forma, tem essa energia de olhar para trás e contar uma história muito, 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 muito feia, com 5 de copas aqui. E isso te deixa conflitante, como a gente falou, com 5 de paus. É uma coisa que faz você ficar entre a cruz e a espada, não conseguindo tanto seguir em frente como você quer, não conseguindo tanto sair desse lugar de tanta dor e encontrar um lugar de mais paz, de mais tranquilidade, né? De mais aceitação, né? Com a carta do louco aqui, diante do que aconteceu. Porque não adianta. As coisas que aconteceram, aconteceram, tá? E a verdade, ela é múltipla, ela é multifacetada, tá? Existem várias formas de contar a verdade, que não são mentiras, tá? Eu sou muito contra mentiras, muito. Então, a gente pode escolher, às vezes, uma faceta um pouquinho mais leve de contar as histórias. E aqui tá um pouco difícil pra você. Porque realmente te machucou muito. A gente tem o 10 de espadas falando sobre uma coisa que dói demais. Tem esse conflito aqui, que acaba se colocando entre você e o seu novo início. E aqui a gente está sendo pedido um pouco também de confiança. Confiar nas coisas que eu sinto, confiar nas coisas que eu quero, no que eu acredito, no que eu desejo. O que é essa rainha de paus aqui? Para quem tá lidando com situação de desencarne, a gente tem a carta da morte caindo aqui, junto com o 7 de espadas, falando que para alguns vocês estão conseguindo ver realmente o outro lado da situação. E não é sempre, porque às vezes vocês ficam realmente conflitados, tipo assim, mas isso não deve existir nada. Isso de falar com os espíritos, acho que isso daí é loucura da minha cabeça, ou enfim. Tu não precisa acreditar nisso agora, tá? Principalmente se essa situação foi recente, deixa respirar, tá? Deixa eu aceitar a situação como ela é, deixa a situação realmente, o choque da realidade bater, se isso for muito recente.
Até porque essa pessoa que desencarnou também tá precisando aí, vai precisar de uns momentos para fazer também essa transformação. A gente tem essas duas sinalizações aqui do quão intensa é essa transformação, seja fazer o desencarne, seja se despedir de você a nível físico, ela foi para um lado, você foi para o outro, tá? Mas aqui tem o período de adaptação também, para vocês sentirem menos ansiedade, sentirem menos... porque eu acho que os momentos... Eu sei que os momentos que antecedem essa energia daqui, da morte ou da despedida, da finalização, do que quer que seja, os momentos que antecedem isso daqui vêm com muita tensão. Porque essas duas são cartas de liberação. E a vida, ela acontece num movimento constante, num constante alternar de contrair e relaxar. Contrair e relaxar. E essas duas são cartas de expansão, de relaxamento, ou seja, liberação. Antes delas duas veio muita tensão. Muita. Antes do 10 de espadas veio o 9 de espadas. É uma carta de muita ansiedade. Antes da carta da morte vem a carta do pendurado, que é uma carta que a pessoa tá de cabeça para baixo, né? É uma situação extremamente desconfortável. E aí, quando a gente se depara com isso daqui, a gente começa tipo, ok, então é soltar. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer, é soltar, tá? Às vezes pode vir com um sentimento de impotência, que é geralmente quando o que faz a gente cair nessas narrativas que fazem mal pra gente, né? Essas narrativas que falam assim, então, sei lá, às vezes a gente se culpabiliza, sabe? Às vezes a gente fica lamentando e tudo bem também, existe espaço na nossa vida e tem que existir espaço na nossa vida para esse tipo de energia também. Mas aqui o 5 de copas, ele fala sobre um transitar, né? Sobre às vezes, principalmente porque a gente tem um conflito aqui do seu 5 de paus. E falando que tá difícil de você escolher aqui. Você entre a cruz e a espada, né? Tá difícil de você escolher a narrativa. De você ver qual a perspectiva da história que tu quer contar. Então, assim, tá, pode. Aí vou pegar o mais doloroso que eu tô vendo aqui e aí você adapta pro que for pra tua situação, tá? Então, assim, se você perder um ente querido, você pode sim ver isso como uma falta, porque sim, isso é realidade. Quando uma pessoa se vai, a gente sente a falta dela. Ela tá fazendo falta. Mas não é o único aspecto da realidade. E aí eu te convido a ver por uma outra forma que, se você perdeu alguém recentemente, eu pego na tua mãozinha com muito carinho, com muito amor, com praticamente todo o amor que existe em mim. Eu pego na tua mãozinha para te convidar a, quando você estiver pronto, a pensar de uma forma diferente. Por que você não tenta, né? Te convido a pensar que essa despedida, esse desencarne, não foi a finalização apenas. Foi a finalização de um ciclo, né? O corpo se despediu, né? A presença da pessoa se despediu. Mas é muito mais a transformação. Parece que eu tô tentando colocar em palavras aqui, porque a energia que vem realmente tá pedindo pra eu te falar que aqui nesse momento é muito tua força ver muito mais a transformação do que a finalização. Então, assim, te convido a ver isso da seguinte maneira. Quando a gente tá num corpo físico, a gente tá limitado ao aqui e agora. A esse lugar, eu tô limitado a esse corpo, a esse espaço, a esse momento, né? Mas, quando eu me despeço do meu corpo físico e eu volto para a origem, né? Veja como você quiser ver e pega como ressoar. É um convite aqui para você ver dessa forma. Que a pessoa, quando
quando ela se despede do corpo físico, ela já não tem mais as amarras ao aqui e agora. Então, às vezes, tu precisava viajar horas de carro, de avião, para encontrar com essa pessoa. E agora não precisa. Agora é de você pensar nela, ela se faz presente ao seu lado. E aí, de novo, não precisa ter medo, porque as pessoas que se vão, né, espíritos de qualquer natureza, ninguém tem... Uma das leis da nossa existência, uma das leis do nosso plano físico e do nosso plano espiritual, principalmente. Na verdade, do plano físico não funciona muito isso, né? Mas pronto, o mundo físico também tem essas leis aí no papel, né? Que o povo não segue. Mas enfim, no plano espiritual, principalmente as pessoas que amam a gente, quando a gente fala, eu não quero você, não quero pensar em você, essa pessoa não vai estar ali insistindo e tal, ela tem que respeitar o teu livre-arbítrio. Então não precisa ter medo. Se você não se sente pronto, você fala. E joga pro universo, fala sozinho, você trancado no seu armário. Fala sozinho, eu não quero, me protejam, por favor, eu não quero ver nada. Pode fazer isso, tá? Arcanjo Miguel também é uma figura que ajuda muito nesse sentido. No sentido da limpeza, no sentido do corte, do corte da influência ali, né? Se vocês estão sentindo que essa pessoa se foi e tá ali ainda falando com vocês, pode pedir para ela seguir o caminho dela, pede luz por ela, né? E eu recomendo muito a energia angelical para fazer isso. Mas enfim, o que você fazia antes para ver essa pessoa era viajar, se deslocar até ela. Às vezes conversar com ela seria difícil, né? Porque, enfim, tem ali diferenças de mentalidade. Quando a pessoa volta para o plano extrafísico, quando ela se desprende do corpo, ela está acessível a você a qualquer momento. Ela está acessível para você no momento que você quiser. Então, se você sentir uma saudade, dá para você dar continuidade a essa relação. Se você sentir um remorso, dá para você pedir desculpas. Se você sentir um amor muito grande, dá para você expressar isso. E essa energia vai ser recebida, eu te garanto. Acredita se você quiser, tá? Mas aí, né? Aí seja a gente falando realmente de um desencarne, ou se a gente tá falando de uma relação aqui que se transformou e que tem a distância e tal. É poder perceber que se você ficasse perto dessa pessoa, por exemplo, se essa pessoa ficasse em vida, provavelmente ela sofreria muito com uma doença ou uma sequela. Ou se essa pessoa ficasse na sua vida, se a gente tá falando de uma relação, se essa pessoa ficasse na sua vida, vocês poderiam acabar se machucando mais e mais, né? Cada vez mais envolvidos ali num ciclo tóxico. Independente do que for, você está sendo aqui convidado a olhar não para a finalização, mas para a transformação. Clarifica aqui para mim esse 7 de espadas. A gente tem que poder aqui escolher habitar os lugares mentais que fazem bem pra gente. Então vai fazer bem pra você ficar falando, meu Deus, a maior tragédia da minha vida foi que aquela pessoa se foi. Mas a gente, mesmo que seja a morte, que é o pior dos casos, né? A gente já sabe que as pessoas morrem. Não é da primeira certeza, a única certeza que a gente tem na vida? Então por que a gente tem que ver sempre como uma tragédia, sabe? Por que a gente não pode reformular isso? E eu vejo que você tem toda a capacidade do mundo de pegar e falar assim, não, ok, eu vou guardar esse pedaço da verdade aqui no canto. Eu vou escolher um outro pedaço da verdade que faz eu crescer muito mais. E eu quero te mostrar essa carta bem de perto, porque é a carta da Imperatriz. É uma carta que fala sobre crescimento e abundância, tá?
Então, por mais que doa, porque ainda dói, eu vejo que dói, dá pra gente encontrar no meio disso o crescimento. E bloquear aqui, proteger, cultivar o nosso jardim, cultivar a energia que a gente quer ver crescer, né? O nosso autocuidado, a nossa satisfação com a vida, né? A nossa gratidão por poder conectar com essa pessoa através, né? Da minha mediunidade, da minha sensibilidade, ou habitar aí a gratidão de poder contar uma história diferente, né? De poder seguir em frente, enfim, vai ser diferente para cada um. Você pode escolher o crescimento e bloquear qualquer coisa que tente ultrapassar e pisar no teu jardim com essas coisas que vão fazer você ficar triste. Qualquer energia que chegue, você pode olhar e falar: não, não vou pensar assim. Hoje não. Hoje eu quero pensar assim. Tá? Fica aí como conselho para vocês. Gente, eu espero ter ajudado, espero que isso tenha trazido uma clareza, um conforto. Se você perdeu alguém recentemente, eu tô mandando muito amor, muitos pêsames, porque não é fácil. Quem diz que é fácil tá mentindo. E tô desejando muita força, muita luz, muita cura para vocês. Eu agradeço se vocês chegaram até aqui. Agradeço a todo mundo que interage comigo, que manda essas energias que estão precisando ser vistas e faladas aí. Eu espero realmente que a gente consiga cada vez mais estar junto aí, criando esses espaços de acolhimento, de incentivo, de entendimento, esclarecimento. Tá bem? Se cuidem e até a próxima. Um beijinho.